Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Eu tô com muita saudade de vocês, de dar aula. Pra quem não me conhece, meu nome é Tia Esther e hoje a gente vai aprender sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então, o versículo da semana de hoje tá em Lucas 1:37, que é: Para Deus nada é impossível. Então, decore esse versículo, que eu quero ver quem vai lembrar no final da aula desse versículo. Mas a historinha que a gente vai contar hoje fica em Marcos 5, do versículo 21 ao versículo 43. Então, vão lá buscar as Bíblias de vocês, quem não pegou ainda, para vocês acompanharem a leitura, certo? Eu vou ler o início da história. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Então, como acabamos de ler, esse foi o encontro de Jairo com Jesus. Jesus estava voltando de uma cidade chamada Gerasa, que fica lá na Galileia. Naquela cidade ele tinha curado um endemoniado. E aí ele estava voltando daquela cidade porque ele tinha sido expulso. Jesus, ele era muito famoso naquela época porque ele fazia vários milagres. Mas o que é um milagre? Milagre é uma coisa que não pode ser explicada pelos homens, que é contra as leis naturais, que as pessoas não conseguem entender. E por causa de todas essas coisas que Jesus fazia, e que por causa disso ele era muito famoso, as pessoas conheciam ele e se aglomeraram para ver ele chegando daquele barco. E não pode fazer aglomeração, porque Jesus não voltou ainda, então não tem para que fazer aglomeração agora. Mas naquela época, como Jesus estava fazendo vários milagres, curando várias pessoas, muita gente queria ver ele. E no meio daquela multidão estava Jairo. Mas quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga. Mas o que é uma sinagoga? Sinagoga era onde aconteciam os cultos na época, que nem a nossa igreja agora. E Jairo, que era uma pessoa muito importante na época, porque ele era um dos líderes da sinagoga, obviamente, quando ele viu Jesus, quando ele atravessou toda aquela multidão, ele se prostrou diante de Jesus, ele se humilhou diante de Jesus, porque ele precisava da ajuda dele. Porque a filha dele estava muito doente. Ele precisava de alguém que ajudasse ela. Ele sabia que só Jesus tinha condição de ajudar ela. Porque os médicos já tinham ido atrás dela e não tinham conseguido ajudar. Então ele sabia que a única pessoa que podia ajudar era Jesus. Jairo, mesmo sendo uma pessoa muito importante na época, ele se prostrou na frente de Jesus, o que significa que Jesus é mais importante do que qualquer pessoa que a gente conhece. E na época ele também era mais importante do que Jairo, que era líder da sinagoga, do que o rei da época. Ele era mais importante do que qualquer pessoa. A segunda coisa que a gente tem que ver é que Jairo, por amor à filha dele, ele atravessou toda aquela multidão e se prostrou, se humilhou para Jesus, porque ele amava a filha dele. Às vezes a gente pode pensar, nossa, ama a gente porque ele não dá o brinquedo que eu quero, ou porque ele não deixa eu ir brincar com os meus amigos. Mas ele sabe o que é melhor para você e ele te ama do mesmo jeito. E era desse jeito que Jairo amava a filha dele. Ele saiu no meio daquela multidão e se humilhou na frente daquele monte de gente, na frente de Jesus, porque ele queria que ele curasse a filha dele. E a terceira coisa que a gente tem que ver é que Jesus está sempre conosco. No versículo 24 diz que Jesus foi com ele. Isso significa que Jesus vai sempre ir com a gente quando a gente chamar por ele. Ele está sempre conosco. Continuando a nossa história, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, junto com ele, chegou um dos amigos de Jairo e falou para ele que não adiantava mais pedir ajuda para Jesus, não adiantava mais incomodar o mestre, porque a filha dele já tinha morrido. E aí, obviamente, Jairo deve ter ficado muito triste, mas Jesus virou para ele e falou: Não temas, somente crê.
E isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Tem várias pessoas o tempo todo nos jornais, no WhatsApp ou em qualquer lugar falando mais notícias sobre as doenças que estão tendo agora, sobre os problemas que estão acontecendo no mundo. E a gente sempre vem sendo bombardeado por todas essas notícias ruins. E a gente pensa que não tem mais nenhuma esperança. Mas a gente tem que sempre lembrar que Jesus é maior do que tudo isso. Que Deus é poderoso acima de tudo. E por isso a gente não pode temer, a gente tem que somente crer. Quando Jesus chegou na casa da menina junto com Jairo, ele viu que tinha várias pessoas chorando e estava do mesmo jeito que acontece quando tem um enterro ou quando alguém morre mesmo, que fica um alvoroço, fica cheio de gente, todo mundo triste, chorando. E aí ele chegou lá e ele perguntou: por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela tá só dormindo. Aí todo mundo ficou: como assim? A gente acabou de ver que ela morreu, ela não tá mais acordando, assim, a gente viu, ela morreu. E aí Jesus foi e mandou todas aquelas pessoas saírem, porque imaginem como se aquelas pessoas representassem o choro, a tristeza, a morte, e ele pediu para todas aquelas pessoas saírem da casa, para ficar ele junto com os pais da menina, com Jairo e com a mãe dela e alguns discípulos. E aí ele chegou para perto da menina e viu que ela estava deitada, que ela realmente estava morta. E Jesus viu que ela estava morta. E é importante a gente lembrar que ela realmente tinha morrido, porque senão isso não seria um milagre. E realmente foi um milagre, ela não estava só dormindo, ela ressuscitou. Jesus chegou, pegou na mão dela e falou: Talita cumi, que significa levante, menina. E aí ela imediatamente abriu os olhos e se levantou. E ela só se levantou porque Deus é poderoso sobre todas as coisas e Ele tem poder de curar as pessoas. E ela só se levantou porque para Deus nada é impossível. E Ele é poderoso para ressuscitar as pessoas da morte. E Ele tem poder sobre a morte. A morte não vence mais, porque para Deus nada é impossível. Do mesmo jeito que a gente aprendeu no início, o versículo que eu quero ver quem lembrou até agora, que é: para Deus nada é impossível. Fica em Lucas 1:37. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês aí, ver se vocês lembraram do que foi dito hoje na aula, certo? A primeira pergunta é: quem era Jairo? Letra A, um presbítero. Letra B, um pastor. Ou letra C, o líder da sinagoga. Eu vou dar 5 segundos para vocês responderem, certo? Então. E a resposta certa era o chefe da sinagoga. A segunda pergunta é: que notícia Jairo recebeu quando ele estava voltando para casa? Letra A, que a sua filha estava dormindo. Letra B, que ela tinha piorado. Ou letra C, que ela tinha morrido. Dá 5 segundos para vocês. E a certa é que ela tinha morrido. E a terceira pergunta é: as pessoas riram na casa de Jairo por quê? Letra A, Jesus contou uma piada engraçada. Letra B, Jesus disse que a menina não estava morta. Ou C, eles estavam felizes de ver Jesus. E aí? Vocês estão respondendo certo? Sabem qual é a resposta? Certo é a segunda, que é: Jesus disse que a menina não estava morta. E a quarta e última pergunta é: não precisamos temer a doença e nem mesmo a morte, por quê? Letra A, para Deus nada é impossível porque Ele venceu a morte. Letra B, todos vão morrer de qualquer jeito. Ou letra C, viver com medo faz mal para a saúde. Vou dar 5 segundos, hein? Se você escolheu a letra A, você está certíssimo, porque para Deus nada é impossível. Jesus já venceu a morte. Então, gente, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa historinha,
que vocês possam passar essa quarentena orando pela nossa igreja, orando para que tudo isso passe, confiando em Deus, porque Ele é poderoso e para Ele nada é impossível, nem mesmo essa doença ou tudo que a gente está passando agora. E eu espero que a gente possa se ver em breve. Eu tô com muita saudade de vocês. E é isso, beijo.